Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você. É sempre com muita alegria que a gente chega aqui nas tardes de sexta-feira, ao vivo, para fazer esse programa para você que já é da família Mundial. Tá chegando agora? Seja muito bem-vindo. E você também que participou durante a semana da nossa promoção Rádio Mundial junto com a Brasil Esotérico, pode ficar à vontade. Daqui a pouquinho a gente vai dizer quem é o grande sorteado desta linda mandala. E aqui ao meu lado eu recebo hoje para um bate-papo super interessante sobre nutrição infantil, Vanessa Abreu Barbosa Fernandes. Bem-vinda. Olá, Samira, obrigada. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Né, a Vanessa, ela tá lançando um livro extremamente interessante. Você mamãe, você professora, lancheira gostosa e nutritiva. Isso mesmo. Não é? Como que foi produzir esse livro? Ai, foi muito gostoso. Uma ideia que eu tive há mais ou menos uns 2 anos atrás. Colorido. Quando o meu filho entrou na escola. Eu tive a maior dificuldade quando ele entrou na escola, quando eu fui escolher, né, a mochila, a lancheirinha, aquela felicidade do primeiro filho entrar na escola. E eu não encontrava uma lancheirinha igual antigamente, né? Que a gente tinha garrafinha térmica para colocar a bebidinha, tomar alguma coisinha mais natural, né? Eu não encontrava, porque hoje em dia as mães colocam tudo que é pronto, tudo que é industrializado. Então é a caixinha de suco, é o saquinho de biscoito, é o saquinho de bolinho. E aí eu falei, puxa vida, a gente tem que resgatar uma alimentação mais saudável, né? Você acredita que essa vida moderna tenha feito tudo isso se perder? Exatamente, né? As mães trabalhando fora, tudo que é prático, é mais rápido, só que aí a gente acaba fornecendo para as crianças muitos conservantes, muitas coisas químicas. Desde criança. Desde criança. E a criança não participa da preparação dos alimentos, então tem crianças mais velhas que não sabem nem que fruta é aquela ou que legume é aquele, porque não tem o hábito de fazer os alimentos com a família. Então eu tive a ideia de... Fazer os alimentos, você diz, inclusive as próprias refeições? Exatamente. Claro que todas as refeições não dá pela vida corrida que a gente tem hoje, né? Mas pelo menos o lanchinho para envolver a criança, junto com um momento com a família, com a mãe, com o pai, é muito gostoso para fazer uma introdução alimentar mais saudável. E aí eu sempre fazia um lanchinho com meu filho e postava lá na rede social, aí todo mundo começava a comentar, me passa a receita, me passa a receita, me passa a receita, quero a receita desse, quero a receita daquele. E aí surgiu a ideia de fazer o livro com algumas receitas e para tentar resgatar esse hábito familiar de preparar e de participar da família, mesmo que seja com um lanchinho escolar, né? Já é alguma coisa. Já até é alguma coisa. A própria criança pode ajudar a própria produção, criança, né? Porque fica gostoso, né? Vira uma brincadeira. Então, por esse motivo, eu faço uma breve introdução no livro sobre alimentação infantil, sobre essa introdução nutricional e como que as crianças podem ajudar na cozinha por faixa etária. Então, com 3 a 4 anos, o que a gente pode pedir para elas ajudarem? Com 5, 6, até uns 12 anos, né? Dicas de como a criança pode participar com as receitas para um mês de lancheira. Tem um mês de lancheira. Um mês então de lancheira. Um mês de lancheira, gostou? Começa tudo de novo. Começa tudo de novo, não vai repetir. Tem lanche não vai repetir. Não vai repetir dentro de um mês, não vai repetir. Como legal. E essa é a melhor forma de incentivar as crianças a ter uma boa alimentação? Eu acho que os pais são exemplos, né? Então, começa dentro de casa e isso se perdeu dentro das refeições principais. Então, antigamente, a família se reunia para jantar, pelo menos, né? E hoje em dia, as crianças jantam um horário, os pais em outro, crianças com tablet, na televisão. Janta na escolinha, às vezes. Janta na escolinha. E, na verdade, a criança sempre observa o que os pais fazem, né? Então, eu acho que é importante que os pais estejam presentes para serem o exemplo das crianças, né? Hoje em dia, Vanessa, a gente nota que muitas crianças passam por situações alérgicas, de intolerâncias, e boa parte disso provavelmente vem também da alimentação, né? Não é só do ar. Com certeza, eu acho que nunca se viu tanta intolerância e alergia alimentar em crianças como hoje, e se você parar para pensar, as crianças estão ingerindo industrializado desde que nascem, porque não é incentivado nem o aleitamento materno. Né? Eu sou nutricionista e sou consultora em aleitamento materno. E o que eu vejo são crianças que saem da maternidade poucos dias depois estão tomando fórmula infantil, que não deixa de ser um alimento industrializado. Então, é muito precoce essa introdução de conservantes e de coisas químicas. E hoje em dia, nós temos essas crianças com intolerâncias,
com alergias e por essa alimentação errada, se nós formos observar a transição nutricional que a gente passou, as crianças estão com sobrepeso e obesidade em níveis alarmantes. Então, não só a questão de intolerância, mas sobrepeso e obesidade para acarretar mais para frente doenças como diabetes, pressão alta, Não, colesterol. nós já vemos crianças com Eu tenho colesterol. paciente. 3 anos colesterol alto. 3 anos? 3 anos. Então é complicado. Então é importante olhar para tudo isso, né? Tem que olhar para a saúde. O aleitamento você indica até que período? Eu falo que a criança sabe a hora que ela quer desmamar. Tem criança que para com 5 anos. Tem criança que para. Desde que não atrapalhe também a parte de fono, tudo, mas o quanto a criança quiser mamar é super saudável. Nenhuma fórmula infantil, ela vai suprir o que o leite materno fornece em questão de imunidade. A mãe passa anticorpos e isso nenhum leite em pó fornece. Para isso a mãe também tem que estar extremamente saudável, né, Vanessa? Exatamente. Então, eu tento ser assim, incentivar essa amamentação exclusiva até os 6 meses e deixar até quando a criança quiser. Eu tô amamentando, espero que ela mame por muito tempo, minha pequenininha. E porque algo saudável. Então, a gente, para melhorar num futuro, eu tô começando pelas crianças. É um projeto de formiguinha, mas eu quero começar a melhorar o hábito infantil para quem sabe mais para frente, quando os meus filhos se tornarem adultos, a gente tem um pouquinho melhor o estado nutricional aí, né? Uma consciência nutricional, Uma consciência melhor, exatamente. Lembrando que nós estamos ao vivo, não só pelo site da Rádio Mundial, você pode ir lá e conferir o nosso vídeo, e nós também estamos ao vivo no Facebook. Você pode mandar sua pergunta para Vanessa Abreu, que está falando aqui de nutrição infantil. Ela é nutricionista, para tirar suas dúvidas. Claro. Não é? Vamos lá, mandem perguntas. E eu tenho uma outra pergunta. Existe algum alimento que tem sempre que estar no prato da criança e algum que a gente tem que postergar o momento? Bom, que tem que ter, na verdade eu falo que a alimentação, ela tem que ter variedade, equilíbrio e moderação. Eu sou uma nutricionista que não proíbo nada, a não ser que seja identificado uma intolerância ou uma alergia alimentar. Se não tem nenhuma intolerância, seja no adulto, na criança, eu não costumo restringir nada. Porque eu acho que a alimentação saudável pode ter de tudo. Eu acho que a gente vive também um terrorismo nutricional, eu falo. Verdade. De repente, um alimento, falam que é ruim, e aí começam a postar, e aí todo mundo deixa de comer, e de repente um outro alimento faz bem, as pessoas comem toneladas daquele alimento achando que vai ser benéfico, e na verdade a gente tem que ter um pouco de tudo. Então eu falo que eu não proíbo nada. O que eu costumo falar para as crianças é que a gente pode atrasar, apresentar doce para a criança, né? Eu acho que até os 2 anos dá para segurar, porque a criança nunca experimentou, ela não tem vontade de consumir o açúcar, ela não conhece. Mais para frente, a criança vai conhecer. Quando entra na escola, quando tem as festinhas infantis, aí ela já vai ter o conhecimento do açúcar. Mas até os 2 anos eu procuro evitar, né? Porque não precisa realmente, não tem nada que seja... É gostoso, mas não tem nada que vai ajudar. Então, se a gente puder atrasar até os 2 anos, apresentar o açúcar, né, e os alimentos adocicados, melhor. Fora isso, não tem nada que eu fale tem que ter, mas eu acho que tem que ter variedade. O mel é um tabu? O mel também. Se a gente parar para pensar hoje em dia, porque pelo terrorismo que eu falo, se a gente for pensar, a gente não consome nada, né? Porque, o frango tem hormônio, as verduras e legumes têm agrotóxico, a água que foi transportada pelo caminhão, tomou sol, liberou, né, as substâncias do plástico. Mas assim, o mel tem uma bactéria que realmente o ideal é que a criança não ingira antes É verdade. Não tem um sistema imunológico preparado caso o mel esteja contaminado. Quando a criança está maiorzinha, ela já pode ingerir sem problema. E eu peço para evitar morango e frutas próximas, né? Morango, kiwi. Isso porque tem muito agrotóxico também, tem um potencial alergênico maior. Então, crianças pequenininhas, o ideal é que evite até 1 ano, pelo menos. Depois, mais velha, a criança já vai escolhendo melhor e ela... O ideal é que se consuma de tudo. O ideal é que se consuma de tudo. Quando eu falo de crianças maiores, eu nunca falo, tente dar sempre isso ou aquilo. Eu gosto de apresentar o alimento, né? E é interessante falar que para criança, muitas vezes a mãe oferece algum alimento e aí fala, meu filho não gosta. E tem estudos que comprovam que a mãe tem que oferecer pelo menos 10 vezes um alimento
para a criança aprender a gostar ou realmente saber se ela gosta ou não. Então, se a criança falou, não gostei, não é para desistir. Não, pelo menos 10 tentativas aí para 10? poder... Umas 10, pelo menos. Tentativas. Tem estudos que mostram 10 tentativas. A criança, o que acontece? Vai trabalhando o paladar? A criança às vezes estranha a textura. Por exemplo, o meu filho, eu tenho um filho de 4 anos. Eu devo ter oferecido umas 10 vezes para ele a melancia. E hoje ele ama melancia. Mas aí você estranha a textura. Muitas vezes você oferece a melancia mais geladinha, a temperatura é diferente. Então não está acostumado. Costuma fazer careta, cuspir as primeiras vezes. Mas é porque está aprendendo, né? Então ofereça mais vezes, né? Às vezes a pessoa oferece 1, 2 vezes. Não, meu filho não gosta, né? E a criança escuta aquilo, ela já acredita que ela não gosta, né? Então tem que oferecer várias vezes para realmente saber se a criança gosta ou não. E é muito legal. E aqui, inclusive, você dá uma série de lancheirinhas prontas. Isso, com as receitas do livro, tem combinando. A receita, isso, tem tudo com aqui, fruta. gente. Olha, tem aqui bem colorido, tem foto, tem receita. E esse livro você vai lançar agora no mês de abril. Isso. O lançamento oficial é no dia 6 de abril, na Casa de Livros. É uma livraria infanto-juvenil que fica... Posso dar o endereço aqui? Pode. É na rua Capitão Otávio Machado, número 259, às 18h30, uma sexta-feira. Uma sexta-feira, rua Capitão Otávio Machado, número 259. Sai direto. Isso, é o lançamento onde vai ter a noite de autógrafos, né? O livro já está disponível para vendas no site das Edições Paulinas, que é a editora do livro, e nas livrarias paulinas, né? Até o dia 6 dá para encontrar lá. Depois do dia 6, aí já estarão em todas as livrarias. Todas as livrarias. Olha que foto maravilhosa, não você é que está nos vendo pelo vídeo. Tem os mini chefinhos. Hoje em dia tá muito comum. É o teu filho? É o meu filho. Gente, o mini chefinho. Então, é muito interessante fazer com que a criança possa interagir com os pais na produção dos alimentos. Eles adoram, eles adoram. Às vezes a gente não coloca, eles querem porque provar? Vai fazer bagunça, querem com mais provar, vontade. querem fazer. Então, eles adoram fazer uma receitinha. Tem muita mãe que não coloca porque vai fazer bagunça na cozinha. Bagunça faz mesmo. Mas é assim, introdução alimentar e educação nutricional é assim. As vovós gostam de bagunça. Faz na casa da vovó, que a vovó limpa. Pede pra vovó, né, vovó? A vovó adora. Olha que gracinha. É muito legal isso. E isso faz com que ele explore coisas diferentes. Você, como nutricionista, trabalha, acaba fazendo um trabalho multidisciplinar com fono, com pedagogos, com professores, com profissionais tanto da saúde como da educação. Sim. Essa exploração, a criança ela tem um incentivo maior de trabalhar esse paladar, de manusear, massinha, né? Sim, com certeza. Essa exploração é muito interessante, né? E os alimentos, se a gente parar para pensar, verduras, legumes são coloridos, né? A gente quer oferecer brinquedos coloridos para a criança se interessar. Se você colocar lá para ele experimentar, é colorido, é saudável, ele vai ter interesse de experimentar. Então, claro que ele não vai mexer com faca. Aí não dá. Fogo. Não, mas sabendo trabalhar e preparar receita. Aí tem receitas de bolinhos, de biscoitos, receitas fáceis, né? Onde a criança pode misturar farinha com açúcar, de repente. Quando criança é um pouquinho maior, quebrar ovos. Eu fiz uma oficina culinária outro dia em uma escola aqui na Vila Mariana e a diversão da criançada era quebrar ovo. Quem que quer quebrar ovo? Mas era uma guerra, todo mundo queria quebrar. Mas o que acontece? É o formato que vai sair o ovo? É a alegria de quebrar o ovo, porque em casa ninguém faz. Então, queria ver se sabia quebrar, se ia sair o ovo inteiro, se ia destruir a gema. Era uma alegria. Então, tem todas as informações aí, dicas de por faixa etária, o que elas podem ajudar na cozinha. Muito bom. E no livro você traz muitas dicas, né, para alimentação durante a infância. Cita algumas delas. Então, eu acho que o principal hoje em dia é que os pais usam o alimento como recompensa ou como castigo. Então, a criança não quer comer? Não, come tudo, que se você comer tudo, eu vou fazer isso ou aquilo. E a gente não deve fazer isso. Ou então, brigar com a criança. Não, você tem que comer isso daqui, forçar a criança a comer. Isso é uma dica porque é muito comum a gente
ver isso no dia a dia e a criança associa. Se eu vou oferecer como recompensa, a criança pode entender que comer é tão ruim que precisa fazer uma troca, né? Ou brigar, torna aquele momento da refeição um estresse, né? A criança sabe que sentou na mesa, vai brigar com a família por causa da refeição, aí comer torna-se emocionalmente algo ruim. Então a criança acaba não gostando de se alimentar, né? Então a gente tem que trabalhar esse lado também. Porque aí pode virar um distúrbio alimentar, um transtorno. Exatamente. E é muito comum fazer troca, ou então come isso que aí eu te dou a sobremesa. Se você comer a verdura, eu te dou o chocolate. E aí a criança fala, nossa, comer verdura é muito ruim, eu preciso comer a verdura, é uma troca, porque eu não gosto. Então não é legal deixar de castigo, você vai ter que comer tudo isso, associar o alimento com o castigo ou com a recompensa, não é legal. Então tem algumas dicas aí para se a criança não come, a naturalidade que a gente tem que ter para que a criança tenha o prazer em se alimentar, né? Porque a refeição, ela não deixa de ser algo social. Tudo que a gente faz hoje em dia, socialmente, envolve alimentação. Então, a criança capta isso com naturalidade. Então, tem que ser algo sutil aí na educação nutricional. Não é? Muitas vezes, os pais têm aquele trabalho todo, né? De ensinar a criança a comer corretamente, a respeitar o horário de refeições, a evitar os industrializados. Porém, tem um momento da vida que a criança começa a frequentar as festinhas infantis, que ela começa a ir para a escola e ver, de repente, o alimento de um colega que os pais não seguem a mesma risca. Como que você vê isso? E esse é o meu intuito. Tem que ter um controle, né? Tem que ter um controle, e eu acho que o livro é o meu trabalho de formiguinha nesse sentido, porque o meu filho até os 2 anos teve uma alimentação maravilhosa como filho de nutricionista, entrou na escola, começa a ter um monte de introdução de alimentos que ele não estava acostumado. E eu vejo que isso acontece porque cada criança tem um costume muitas vezes ruim. Então ele vê lá todo dia, poxa, mãe, o fulaninho todo dia leva chocolate na lancheira, por que eu não levo? Né? Então é uma alimentação errada naquela família. Então eu penso que com o meu livro eu posso ajudar várias famílias a tentarem falar a mesma língua, né, para que a gente consiga ter uma refeição saudável dentro da escola. Na festa infantil tem que ter mesmo, né? É gostoso uma festa infantil. Mas saber que é na festa. Que é na festa, não é todo dia. A gente não precisa mandar chocolate todo dia para a criança. A gente não precisa apresentar refrigerante para a criança. Eventualmente. Eventualmente, né? O que eu falo, variedade, equilíbrio e moderação. A palavra-chave é moderação. Então, não fazer disso um hábito alimentar. Fazer esses alimentos que tem um consumo esporádico, né? Então, eu acho que o livro é para trabalhar realmente isso. Se todo mundo estiver falando a mesma língua, estiverem levando os mesmos alimentos, né? Porque tem criança que fica um pouquinho mais velha, 8, 9, 10 anos, não quer levar fruta porque é mico, né? Os outros amiguinhos não levam fruta. Eu não vou levar uma fruta, é mico, né? Vão rir da minha cara. Então, se todo mundo estiver falando a mesma língua, isso vai ser natural. Sem doutrinar, sem querer ser chato. Exato, sem ser uma imposição. E além do livro, você tem outras atividades que podem também orientar pais, não a gente ficar só no olhar da criança, né? Sim. Mas que os pais também possam mudar os hábitos deles dentro de casa e atingir as crianças. Sim, eu atendo em consultório particular, na Chácara Santo Antônio. Vou passar o telefone de contato, é 5523-5606. Lá eu realizo atendimento nutricional personalizado e é onde eu também faço consultoria em amamentação. Tá? Eu trabalho na Prefeitura de São Paulo também, ambulatório de especialidades, mas agora tenho todo esse trabalho com o livro, que é fazer palestras, se alguma escola tiver interesse, né? Nós estamos, em conjunto com a editora, elaborando uma palestra que é justamente para pais e professores, porque tem muita criança que passa o dia inteiro na escola hoje em dia. Exato. Então os professores, eles acabam sendo a referência da criança também, né? Na verdade, o livro serve para as referências da criança, sejam os pais, os avós, os professores. Então agora vai ter esse trabalho também da palestra para poder ilustrar tudo isso que eu quero tentar modificar aí. Muito legal. Futuramente. Escolas, isso. Né? De repente, instituições que queiram levar o tema alimentação infantil e até hospítais, né? Com certeza. Até hospitais. Tem um monte de gente aqui te mandando um abraço, falando que o trabalho é lindo. Ai, que parabéns. Bom. Obrigada. Depois você dá uma xeretada lá no nosso Facebook. Com certeza. E vamos saber agora, você está aqui vendo esse livro, mas atrás de mim tem esta linda mandala Árvore da Vida. Vocês estão vendo que é uma bela mandala. É linda e agora mesmo. Nós recebemos inúmeras mensagens durante a semana. Você respondeu para nós qual que é a influência que a Rádio Mundial
tem na sua vida diariamente, com toda a programação. São 24 horas no ar, levando não só o autoconhecimento, mas o autodesenvolvimento humano, autoajuda, levando muita reflexão para você. E com certeza a gente tira muita lição disso. Vamos ouvir a frase vencedora já? Olá, eu sou a Flávia Brandão, de Arthur Alvim, São Paulo. A maior lição que eu aprendi ouvindo a Rádio Mundial é que apenas eu tenho o controle da minha vida, seja para o bem ou para o mal. No momento que fui exercitando esse poder que Deus me deu, aprendi a ter autocontrole, sendo mais positiva, porque só semeando o bem vamos descobrindo a verdadeira paz. Um grande abraço a todos. Olá, qual que é o nome dela? Flávia. Flávia de Arthur Alvim. Parabéns, é só passar aqui na Rádio Mundial. A gente vai entrar em contato com você. Parabéns pela sua frase e por dar esse elogio para a Rádio Mundial, né? Muito bonita. Lembrando a que resposta. Os outros podem continuar participando. Semana que vem tem mais. Tem feriado, mas tem programa. E também tem um belo brinde para você. Daqui a pouquinho a gente libera. Tem ligação para Vanessa, é isso? Ah, vamos lá. Repita. 5523-5606. Também, se quiser enviar algum e-mail com alguma dúvida, é vanessabreu@uol.com.br. Facinho. 5523-5606 é o telefone da Vanessa. Se você está interessado em orientações, em palestras, basta entrar em contato. E no livro também, né? Claro. E o livro está à disposição, por enquanto, nas edições paulinas. Isso, no site das edições paulinas, né? www.paulinas.org.br. Lá dentro do site tem a loja, o livro já está disponível, e nas livrarias paulinas. Aí, a partir do dia 6 de abril, todos estão convidados a participar do lançamento, e aí já vai ser mais fácil encontrar em qualquer livraria. Né? Vamos todos lá dar um abraço na Vanessa, mesmo, tô comprar, aguardando. né, verificar esse livro, receber um autógrafo e levar para casa tudo isso. Levar para casa uma mudança que a vida moderna nos trouxe, né? Exatamente. Não é fazer Exatamente. isso que acabou se perdendo, horário de refeições, o manuseio com a alimentação, as mães não passam mais tantas horas. Presença, com né? presença. Presença familiar, é muito importante. É verdade, quero que você deixe uma mensagem aqui para o nosso ouvinte. Eu agradeço a presença aqui no programa. Eu espero que o livro possa ajudar todas as famílias. E aí eu deixo um abraço para todos os que acreditaram no meu trabalho, todos que estão me ajudando, porque realmente é um sonho que está se realizando. E eu espero que essa sementinha possa plantar muitos frutos na residência de vocês. Com certeza. A Vanessa vai voltar aqui mais vezes para a gente falar de temas diferentes a respeito Da de nutrição. alimentação, Tá de bom, nutrição. combinado. Muito legal. Lembrando, então, dia 6 de abril, na Casa de Livros, a partir das 18h30, uma livraria, Rua Capitão Otávio Machado, número 259. Que bairro é? Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio. Isso. Então, é só se programar, no dia, dá para se programar, né? 6 de Dá, abril. tem tempo Não é? ainda. Telefone de contato, 5523-5606, e-mail, vanessabreu@uol.com.br. E você também encontra a Vanessa no Facebook. Exatamente. Vanessa de Abreu Barbosa Fernandes. Tudo isso. Vanessa de Abreu Barbosa Fernandes. Nome comprido. Lá você pode interagir com a Vanessa e tirar suas dúvidas. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você. Sucesso para você sempre. Pra Lindo nós. teu trabalho. Obrigada. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho com o Jornal da Boa Notícia. Amanhã às 7 da manhã também tem Mundial, e você tenham um excelente final de semana. Sucesso. Obrigada.